Fala, galera! No início dos anos 80, um perigoso serial killer atacou várias mulheres, espalhando o terror por Hong Kong, que até então nunca tinha vivido uma situação como essa. O filme Dr. Lamb não só recria esses macabros eventos, como também tenta entender os motivos que levaram o criminoso a cometer atos tão terríveis. Mas até que ponto o longa-metragem é fiel ao que realmente aconteceu? Vamos descobrir! Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Dr. Lamb conta a história de Lam Kor Wan, que durante o ano de 1982 assassinou brutalmente 4 mulheres. A maneira como esse cara fez isso, e pior, a maneira como esse cara conseguiu esconder os corpos e pedaços de corpos no minúsculo apartamento que ele dividia com sua família, sem que eles soubessem, é uma daquelas coisas absurdas que a gente só vê em filme, mas ocorreu de fato. Lam Kor Wan nasceu numa pequena província de Hong Kong em 1955. Segundo relatos, segundo depoimentos de seus próprios familiares, ele foi uma criança muito tímida e, quando seus pais se divorciaram, ele se fechou ainda mais. Não conseguiu fazer amigos durante a adolescência e cresceu cada vez mais solitário. Em 1973, aos 18 anos de idade, ele foi preso após ameaçar uma mulher com uma faca no banheiro público e tocar em suas partes íntimas. Após interrogá-lo, as autoridades perceberam que o jovem tinha um parafuso solto e decidiram encaminhá-lo para um hospital psiquiátrico, onde ele ficou internado durante 3 meses. Em 1978, Lam obteve uma licença de táxi e no início de 1980 começou a trabalhar como motorista no turno da noite. Em 1981 interessou-se por fotografia e passou a estudar as técnicas de maneira autodidata. E um dos seus hobbies preferidos enquanto fotógrafo era tirar foto de mulheres por baixo da porta de banheiros públicos. O voyeurismo, no entanto, evoluiu para algo muito pior em 3 de fevereiro de 1982. Naquela noite, ele pegou uma passageira chamada Shang Fung Lam, de 22 anos de idade, uma dançarina que estava retornando para casa após o trabalho numa boate. Durante o trajeto, a mulher, que estava bêbada, pediu para que ele parasse o carro para que ela pudesse vomitar. Irritado, Lam estacionou o veículo e decidiu estrangular a moça usando um pedaço de fio elétrico. Quando seu turno terminou, ele voltou para casa com o cadáver guardado no porta-malas, arrastou-o para dentro do apartamento e escondeu o corpo dentro da mesa da sala, enquanto a família dormia. No dia seguinte, esperou todos saírem, cobriu o chão do seu quarto com um plástico e desmembrou a vítima em 7 pedaços usando uma serra elétrica circular. E fez questão de tirar fotos registrando todo o procedimento. Os órgãos sexuais foram colocados numa caixa plástica e preservados com vinho de arroz. As demais partes do corpo embrulhadas separadamente com jornais e jogadas no rio Xingbon. Em maio daquele mesmo ano, ele voltou a atacar. A vítima escolhida foi uma caixa de supermercado de 31 anos de idade. Depois de estrangulá-la, Lam usou um bisturi cirúrgico para desmembrar a vítima, cortar os 2 seios e a região pubiana, guardados numa Tupperware com formol. O restante do corpo foi colocado dentro de um saco e descartado num terreno baldio. A terceira mulher foi Leng Sao-wan, de 29 anos de idade, uma limpadora de rua, morta em 17 de junho. Kor Wan levou o corpo para sua casa e, além de tirar fotos, fez questão de gravar um vídeo durante o desmembramento. Com essa vítima daqui, ele cortou o abdômen e experimentou o gosto. Em seu depoimento à polícia, ele disse que sempre teve vontade de provar carne humana, mas não continuou porque o sabor não lhe agradou. Em 2 de julho de 1982, Lam Kor Wan fez sua última vítima, Leng Wei Sun, uma estudante de 17 anos.
Após estrangulá-la, Lam abusou sexualmente do cadáver antes de desmembrá-lo. Repare que a cada nova vítima, o cara ia fazendo mais experimentações macabras, extração de órgãos, depois canibalismo, necrofilia, enfim. Em 17 de agosto, Lam Kor-wan foi finalmente capturado ao tentar revelar suas fotos numa loja da Kodak. O técnico que processou o filme avisou o gerente do estabelecimento sobre o conteúdo e eles decidiram acionar a polícia. Kor-wan foi preso ao retornar para pegar as fotografias. Ao revistar o seu apartamento, as autoridades encontraram fitas de vídeo e mais de 1000 fotos tiradas durante as diversas fases dos seus crimes. Os investigadores encontraram também, escondidos num baú no quarto, os Tupperwares onde ele armazenava os órgãos genitais. Quando essa informação chegou à imprensa, chegou à mídia, ele foi chamado de The Jars Killer, o assassino dos frascos, digamos assim. Antes de ser preso, enquanto os crimes estavam sendo investigados, as vítimas foram dadas como desaparecidas e os pedaços de corpos encontrados, Lam foi apelidado de The Rain Night Killer, assassino da noite chuvosa, mas nunca de Dr. Lamb, o título do filme. Ele era doutor de porra nenhuma. Então esse título pode ser uma referência ao nome do cara, Lamb, ou porque ele pegava vítimas indefesas. A tradução de Lamb é ovelha. O criminoso aí numa posição de lobo. Pode ser uma analogia, vai saber. Depois que ele foi preso, a sua família também foi parar no Chilindró, porque a polícia não acreditou que ninguém soubesse o que o cara andava fazendo, visto, primeiro, o tamanho minúsculo do AP e, segundo, a quantidade de evidências encontradas no quarto que o serial killer dividia com seu irmão. Porém, Kor-wan acabou confessando que agiu sozinho. Dr. Lamb, assim como uma série de filmes de terror realizados em Hong Kong no início dos anos 90, possui um estranho senso de humor. Um troço que lembra Os Trapalhões, fazendo eu aqui uma analogia com um programa de sucesso daquela época, anos 80/90. E não é um humor que funciona como alívio cômico, pelo menos não para nós ocidentais. É algo que soa deslocado dentro da narrativa, não combina com a atmosfera pesada do filme. Tirando isso, a obra é bastante fiel ao retratar o modus operandi do assassino e os crimes cometidos por ele. Aliás, o capricho está justamente nesse último quesito. Os assassinatos são mostrados com detalhes gráficos muito bem feitos. As cenas são repugnantes, podem incomodar as pessoas mais sensíveis porque o sangue escorre com gosto. Porém, enquanto estudo de personagem, Dr. Lamb é capenga, usa de uma psicologia barata como embasamento. Quando Lam Kor-wan foi preso, o máximo que o Estado fez, e naquela época Hong Kong pertencia ao Reino Unido, só foi entregue à China em 1997, foi entrevistar uns parentes próximos para montar um caso e levá-lo à condenação. O objetivo nunca foi traçar um perfil psicológico para tentar entender as motivações do sujeito, coisa que o filme faz através de uma série de flashbacks que são exibidos no início. Durante o seu julgamento, a sua mãe contou ao júri que quando ele era criança, tinha apenas 2 anos de idade, o seu pai, num momento de fúria, o empurrou contra uma parede, fazendo com que ele batesse a cabeça. O traumatismo craniano foi tão forte, foi tão grave, que o menino passou vários dias com náuseas e vomitando. E esse argumento da mulher foi o suficiente para que os especialistas em saúde mental daquela época fizessem uma correlação entre canibalismo, necrofilia e os ferimentos sofridos na infância. Após ser preso, Lam Kor-wan disse a um psiquiatra que fez o que fez por ordens divinas. O seu advogado, inclusive, usou esse argumento como defesa para aliviar a barra para o Lam e de repente tentar pegar aí uma condenação de homicídio culposo ao invés de homicídio doloso. Homicídio culposo é o crime cometido sem intenção. Mas o júri não caiu nessa conversa fiada e aceitou as acusações de assassinato.
Em 3 de abril de 1983, Lam Kor-wan foi considerado culpado e condenado à pena de morte por enforcamento. No entanto, no ano seguinte, Hong Kong aboliu a sentença de morte e sua pena foi trocada para prisão perpétua. Lam Kor-wan ainda está vivo. Ele tem hoje 68 anos de idade e está encarcerado no complexo penitenciário de Shek Peak, na ilha de Lantau. Os demais membros da família Lam, obviamente, foram libertados. Depois que os crimes ganharam ampla cobertura da mídia, eles tentaram vender seu apartamento e se mudar. Mas ninguém, absolutamente ninguém, quis comprar o imóvel. E os Lam não tiveram escolha, foram obrigados a continuar morando na cena do crime pelo resto de suas vidas. Que destino, hein? Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!